Olá! Neste vídeo, nós vamos conversar um pouquinho sobre os principais termos utilizados pela contabilidade gerencial. Vamos lá? Bom, então a contabilidade gerencial, ela se distingue de outras duas contabilidades, que são termos que a gente usa para designar essas contabilidades. A contabilidade financeira, a contabilidade de custos. Bom, quando a gente fala de contabilidade financeira, a gente está falando de demonstrações financeiras que são voltadas para usuários externos. Então, o cliente, o usuário, o interessado na contabilidade financeira, ele é um usuário externo. Quem são esses usuários? Os acionistas, os credores, os funcionários, o governo, né, na coleta de impostos. Então, esses usuários externos são os principais utilizadores da contabilidade financeira. E justamente por isso, ela precisa ser padronizada e ela é normatizada. Então, ela tenta ser o mais compreensível possível para as pessoas que estão fora da empresa, mas que têm interesse na empresa, né? Como o governo é um dos interessados, a Receita Federal estabelece uma série de normas para essa contabilidade, por exemplo, que é a partir daí que ela vai calcular os impostos. Bom, além disso, né, é comum confundir a contabilidade gerencial com a contabilidade de custos, né? A contabilidade de custos é uma parte da contabilidade gerencial, só que a contabilidade gerencial envolve mais coisas. Então, a contabilidade de custos, ela está preocupada em mensurar os custos de produção, avaliar os estoques e, com tudo isso, facilitar a apuração dos resultados. Então, a contabilidade de custos, ela tem esse objetivo. E esse objetivo não é para usuários externos, é para usuários internos, para tomada de decisão de usuários internos, os administradores da empresa, né? A partir dessas informações que ele obtém com a contabilidade de custos, ele tem condições de tomar decisões mais acertadas sobre a produção, sobre as operações da empresa. Bom, e isso é uma parte da contabilidade gerencial. Então, quando a gente fala de contabilidade gerencial, a gente está falando de todos os sistemas e todas as informações que vão permitir a tomada de decisão. Não só em relação, por exemplo, a custos de produção, né? Então, a tomada de decisão é a principal característica, o suporte à tomada de decisão é a principal característica da contabilidade gerencial. Justamente por isso, ela precisa ser flexível, né? A gente viu aqui que a contabilidade financeira, ela é normatizada, ela é padronizada, mas a contabilidade gerencial não, ela é flexível. Ela tem que se adequar às características daquela empresa, né? E por isso ela tem um escopo amplo também. Ela não está preocupada só com a produção, com os custos, com os estoques. Ela tem uma abrangência maior. Então, todas as operações da empresa, todas as atividades empenhadas pela empresa, elas podem ser objeto da contabilidade gerencial. Bom, além disso, a gente tem outros termos que são bastante utilizados na contabilidade gerencial. E a gente vai falar sobre eles, né? Todos eles estão envolvendo essa palavrinha aqui, ó, gastos, né? Como o nome já diz, né? O gasto é um sacrifício que a empresa, um sacrifício financeiro em que a empresa incorre para executar suas atividades. E a gente tem 5 termos que estão associados a gastos. O primeiro deles, o desembolso, ele diz respeito à saída efetiva de caixa da empresa. Ou seja, quando o dinheiro efetivamente sai do caixa, quando a empresa paga por algum bem ou serviço que ela adquiriu. Então, eu posso ter um gasto e não ter um desembolso imediato. Quando isso acontece? Quando eu compro a prazo. Então, eu tenho um gasto, eu compro uma determinada mercadoria, mas eu vou pagar daqui a 90 dias. Então, quando eu comprei a mercadoria, eu incorri num gasto, que a gente vai ver onde a gente vai classificar esse gasto. Mas quando eu efetivamente pago, 90 dias depois, é que vai haver o desembolso. Então, desembolso é a efetiva saída de caixa da empresa. Bom, depois a gente tem um outro termo, que é custo. Custo também é um gasto, mas é um gasto que está diretamente ligado, né, ou relativo às atividades de produção da empresa. Então, o custo está associado à produção. E por que isso é importante? Porque o custo ele vai para o resultado quando eu tenho
a venda do meu produto. Então, a receita e o custo vão andar juntos. Tá? Então, é muito importante essa diferenciação entre custo e o próximo que a gente vai ver, que são as despesas. Né? As despesas, elas são gastos que não estão relacionados ao processo de produção. Geralmente são gastos administrativos e comerciais da empresa. E a despesa, diferente do custo, ela vai para o resultado assim que incorrida. É diferente do custo. O custo ele acompanha a receita. A despesa ela vai junto quando ela é incorrida, vai para o resultado assim que ela é incorrida. A gente tem também outro tipo de gasto que é chamado de investimento. O que é o investimento? É um gasto que se torna um ativo. Na verdade, aqui é a aquisição de ativos, né, que vão gerar fluxo de caixa para a empresa. O objetivo de adquirir esses ativos é que eles gerem fluxo de caixa para a empresa. Um exemplo é a compra de um maquinário, né, a construção de um galpão logístico. Então, todos os gastos, né, da empresa para expandir seus negócios, para gerar mais fluxo de caixa, eu classifico como investimento. E, por fim, a gente tem a perda. A perda é um consumo anormal de bens ou serviços pela empresa. Né? É anormal e imprevisto. A gente pode dizer ainda que é imprevisto. Um exemplo de perda. Né? Você tem o seu estoque, você tem produtos no estoque e aconteceu uma chuva e os seus produtos que estavam no estoque deterioraram por causa daquela chuva. A perda, né? O gasto, né? a redução no seu resultado devido àquele evento, a gente classifica como perda. Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreender o conteúdo. Desejo uma excelente continuação de estudos e até o próximo vídeo. Olá, alunos! Nesse vídeo vamos estudar os conceitos básicos da contabilidade gerencial. Vamos lá? O objetivo da contabilidade gerencial é subsidiar as decisões da alta administração. A contabilidade financeira pretende gerar informações padronizadas por uma norma para atender às necessidades dos usuários externos, especialmente acionistas e credores à organização. Já a gerencial procura, por intermédio de diversas fontes internas da empresa e do auxílio de contabilidade de custos, análise de balanços, conceitos de economia, administração, estatística e tecnologia da informação, atender às necessidades dos usuários internos. A contabilidade gerencial gera relatórios para se estabelecer uma comparação do resultado planejado com o realizado. Isso subsidia a tomada de decisões, auxiliando a empresa a atingir seus objetivos. E é com base no conhecimento dos custos da empresa, no seu gerenciamento e na análise do mercado e de seus concorrentes que a administração consegue definir a sua estratégia de atuação e seu preço de venda e, consequentemente, sua margem ideal a fim de atingir o lucro que busca para remunerar seus acionistas. Dessa forma, é de suma importância para ela conhecer seus custos com o propósito de saber se o produto ou serviço é rentável, dado o preço final, e caso não seja, se é possível reduzir tais custos. É imprescindível a elaboração de controles internos, para que a informação gerada seja a mais livre possível de erros, omissões e desvios. A contabilidade gerencial deve se preocupar com a melhor forma de levar a informação a gestores e tomadores de decisão da empresa, pois, assim, eles terão informações suficientes para avaliar o desempenho da empresa, verificando se a estratégia adotada está alinhada aos objetivos de sua instituição e se as metas estabelecidas podem ser alcançadas. Bons estudos e até a próxima! Olá, alunos! Eu fiz esse vídeo para falar sobre os principais termos da contabilidade gerencial. Vamos lá? Vamos começar compreendendo o que é gasto, que nada mais é do que um sacrifício financeiro necessário para a obtenção de um produto ou serviço. Custos, despesas, investimentos, perda e desembolso são tipos de gastos. O desembolso é a efetiva saída do dinheiro do caixa ou banco da entidade. É o pagamento referente à aquisição de um bem ou serviço. Ele pode ocorrer concomitante ou posteriormente ao gasto.
O custo é o gasto diretamente relacionado a um bem ou serviço utilizado na produção de outros bens e serviços. São todos os gastos relativos à atividade de produção de uma empresa. Como exemplos de custos, temos a matéria-prima consumida na produção e a mão de obra utilizada. A despesa é o gasto com bens ou serviços consumidos direta ou indiretamente para a obtenção de receitas não relacionadas ao processo de produção. Como exemplos de despesas, temos o aluguel e a água consumida pela administração. Já o investimento é o gasto em um ativo em função da expectativa de geração futura de caixa para a entidade. Como exemplos de investimento, temos a aquisição de veículos, imóveis, máquinas, móveis e matéria-prima. Atenção, porque a matéria-prima é considerada um investimento quando é adquirida pela empresa e estocada no seu almoxarifado. Enquanto permanecer no local, ela será um investimento. Porém, assim que for retirada do almoxarifado para ser utilizada no processo produtivo, a matéria-prima passará a ser um custo de produção. A perda é o gasto que ocorre quando bens ou serviços são consumidos de forma anormal, em decorrência de fatores externos, fortuitos, sem nenhum tipo de controle ou previsibilidade da empresa. Por exemplo, uma empresa que confecciona roupas em geral armazena a sua matéria-prima em um almoxarifado. Caso esse local pegue fogo e o estoque seja totalmente destruído, toda a matéria-prima é perdida. Essa perda é involuntária e desconhecida de antemão pela empresa. A perda não se confunde com a despesa e o custo exatamente por conta de sua característica de anormalidade e por não ser voluntária. Ela tampouco é um sacrifício feito com a intenção de obter receita. No entanto, deve-se destacar a existência de perdas consideradas normais ou previsíveis que decorrem da atividade produtiva normal da empresa. Bom, até o próximo vídeo e bons estudos! Olá! Neste vídeo, nós vamos falar sobre as principais classificações dos custos. Vamos lá? Bom, então, a gente sabe que custos são gastos, né? São desembolsos, né? O custo são gastos, né? Sacrifícios que são feitos diretamente associados à produção. Então, são gastos associados à produção. E nós podemos classificar esses custos de diversas maneiras. A primeira delas é pelo volume de produção. Então, se eu considerar o volume de produção, os custos podem ser fixos ou variáveis. Bom, o que é isso? Os custos fixos são aqueles que, independente de quanto eu produzir, eu vou incorrer naqueles custos. Um exemplo bastante simples é o aluguel de uma fábrica, né? Se eu estou fabricando produtos ali ou não, o aluguel é devido ao final do mês. E a outra classificação é variáveis. Os custos variáveis são aqueles que dependem da quantidade de produtos fabricados. Se eu produzo mais produtos, eu tenho mais custos variáveis. Se eu produzo menos produtos, eu tenho menos custos variáveis. Bom, a seguir a gente pode classificar também quanto ao produto, os custos quanto ao produto. Eles podem ser custos diretos ou custos indiretos. Os custos diretos, né, um exemplo, mão de obra direta e matéria-prima, são aqueles que eu consigo alocar diretamente ao produto que eu estou fabricando. Os custos indiretos são aqueles que precisam ser rateados entre os diversos produtos. Então, por exemplo, o exemplo de custo direto é a matéria-prima que eu estou gastando para fabricar um determinado produto. Um custo indireto seria, por exemplo, o mesmo exemplo lá que a gente viu do aluguel. O aluguel da fábrica, se eu produzo mais de um produto naquela fábrica, eu preciso ratear entre os diversos produtos. Esse se torna, então, um custo indireto. Além disso, a gente pode classificar os custos quanto ao grau de medida. Eles podem ser totais ou unitários. Os custos totais são aqueles, é o somatório de tudo que eu gastei para produzir num determinado período. Então, digamos, um mês, eu tive custos durante aquele mês para fabricar o produto A, né? Esse é o meu custo total. E aí, o custo unitário
é o custo de um desses produtos. É só pegar o custo total e dividir pela quantidade de produtos fabricados. Depois a gente tem a classificação quanto à função do custo, né? Então, o custo pode ser um custo primário ou um custo de conversão ou de transformação. O custo primário é matéria-prima e mão de obra direta, né? Esse é o custo primário. E o custo de transformação, ou custo de conversão, são os custos em que eu incorro para transformar a matéria-prima num produto acabado. Então, o que vai envolver isso daí? Vai envolver a mão de obra direta, porque eu preciso da mão de obra para transformar a matéria-prima no produto acabado, e vai envolver todos os custos indiretos de produção. Tudo que eu tiver de custo indireto entra aqui também, porque é necessário nas atividades da empresa para transformar a matéria-prima no produto acabado. E, por fim, a gente pode classificar os custos quanto ao departamento. Então, eu posso ter custos específicos, que são aqueles custos que eu consigo atribuir diretamente a um departamento da empresa, ou eles podem ser custos comuns. Os custos comuns são aqueles que precisam ser rateados entre os diversos departamentos. Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender o conteúdo. Desejo uma excelente continuação de estudos e um grande abraço. Olá, eu quero te perguntar se você conhece a classificação dos custos. E é justamente sobre isso que eu vou falar com você nesse vídeo. Vamos lá? Podemos classificar os custos incorridos por uma empresa quanto ao grau de medida, quanto ao produto, quanto ao volume da produção e quanto ao departamento. Quanto ao grau de medida, podemos classificar os custos em custos totais e custos unitários. Os custos totais são os valores finais que a produção alcançou em um determinado período. Já os unitários são os valores usados para a elaboração de cada unidade de produto da empresa. Trata-se da totalidade dos custos do período dividida pelo total de unidades produzidas no período. Quanto ao produto, podemos classificar os custos em custos diretos e custos indiretos. Os custos diretos são aqueles diretamente apropriados aos produtos fabricados. Já os custos indiretos dependem de cálculos, rateios ou estimativas para serem atribuídos aos produtos, pois não são diretamente identificáveis ou mensuráveis. Quanto ao volume da produção, os custos são classificados em custos fixos e custos variáveis. Custos fixos independem do volume da produção. Já os custos variáveis estão relacionados ao volume da produção. Existem ainda os custos semivariáveis. São os que passam a variar a partir de uma faixa de volume de produção. Quanto ao departamento, podemos classificar os custos em custos específicos e custos comuns. Custos específicos estão diretamente identificados e objetivamente mensurados em relação a um determinado departamento. Já os comuns não estão diretamente identificados ou não são objetivamente mensurados em relação a um determinado departamento. Além das classificações apresentadas, devemos destacar alguns conceitos importantes. Os custos incrementais são a diferença entre os custos totais de duas ou mais alternativas que estão sendo consideradas pela administração. O custo de oportunidade é o valor do benefício econômico que se deixa de obter ao escolher uma das alternativas. O custo de fabricação é constituído por materiais diretos, pela mão de obra direta e pelos custos indiretos. O custo de produção do período são custos incorridos na fábrica em determinado período. Eles englobam tanto as unidades iniciadas e não terminadas no período, quanto aquelas que foram finalizadas. O custo de produtos acabados são os incorridos na produção acabada no período. Os custos de produtos vendidos são os incorridos na produção dos bens vendidos no período. E, por fim, a margem de contribuição, que é a diferença entre a receita de vendas e os custos e despesas variáveis. Quando o valor da margem de contribuição for superior ao valor total dos custos e despesas fixas, a empresa estará gerando lucro. Quando ele for inferior, o resultado apresentará prejuízo. Bom, espero que eu tenha ajudado nos seus estudos e até o próximo vídeo.
Olá, alunos! Olha, nesse vídeo eu vou falar dos elementos que compõem os custos. Vamos aprender um pouco mais? Os custos de produção ou de manufatura são compostos por 3 elementos: materiais diretos, mão de obra direta e custos indiretos de fabricação. Os materiais diretos podem ser identificados diretamente e mensurados objetivamente em relação ao produto. Contemplam as matérias-primas, os materiais de embalagem e os materiais secundários. Todos os gastos incorridos para a colocação do ativo em condições de uso ou de venda devem incorporar o seu valor, incluindo-se aqui impostos não recuperáveis, fretes e seguros de transporte. Devem ser deduzidos do custo de aquisição tanto os descontos e abatimentos concedidos pelo fornecedor quanto as devoluções de compras. As matérias-primas, as embalagens e os demais materiais diretos utilizados no processo de produção devem ser registrados pelo valor histórico da aquisição. A mão de obra direta contempla toda a mão de obra que trabalha diretamente na produção, ou seja, nos produtos em elaboração. É possível determinar exatamente o tempo dispendido e quem executou o serviço sem ser necessária a utilização de qualquer tipo de rateio. Os custos indiretos de fabricação constituem todos os demais custos incorridos no processo de elaboração dos produtos que não podem ser identificados diretamente ou não podem ser mensurados objetivamente em relação à sua produção. Os custos indiretos devem ser apropriados pela utilização de estimativas ou rateios de forma linear e com utilização de julgamento profissional. Dessa forma, são utilizados critérios subjetivos, podendo variar de uma empresa para outra. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado na sua compreensão e até o próximo. Olá! Neste vídeo, nós vamos conversar sobre departamentalização. Vamos lá? Toda empresa é dividida em departamentos de uma forma mais genérica, né? Que é a menor unidade de divisão de uma empresa, né? E esses departamentos, eles podem ser de produção, quando eles estão diretamente envolvidos nas atividades de produção ou de prestação de serviços da empresa, e pode ser departamentos de serviços ou departamentos de apoio, quando a função deles é auxiliar os departamentos de produção. Então, quando a gente tem uma departamentalização e a gente vai apropriar custos, levando em consideração essa departamentalização, a gente tem que seguir uma sequência de passos. Vamos ver qual é essa sequência. Bom, inicialmente, a gente vai pegar os custos específicos. O que são os custos específicos? São aqueles custos que estão contidos em um único departamento. Eles não transbordam para outros departamentos, né? Aí, nesse caso, a gente começa apropriando os custos que possam ser diretamente atribuídos a cada departamento, ou seja, os custos específicos. A seguir, a gente faz a atribuição dos custos comuns. Os custos comuns são aqueles que perpassam mais de um departamento. Então, os custos que não puderem ser associados diretamente devem ser rateados para os departamentos. Então, eu pego todos os custos comuns e rateio ele entre todos os departamentos. O passo seguinte é pegar os custos dos departamentos de serviço. Lembra, os departamentos de serviço, eles não estão diretamente envolvidos na produção. Então, eu tenho que pegar esses custos dos departamentos de serviços e transferi-los para os departamentos de produção. Então, os custos de cada departamento de apoio precisam ser divididos para todos os departamentos que utilizam seus serviços, né? Então, se um departamento de serviços presta apoio para outro departamento de produção, é esse departamento de produção que vai receber os custos do departamento de serviços. Por fim, a gente tem os departamentos de produção. Agora, os custos de cada departamento de produção são atribuídos para todos os produtos que passarem por eles. E, no fim, a gente tem, então, os custos atribuídos a cada produto. Bom, pessoal, eu espero que este vídeo tenha ajudado vocês a compreender o conteúdo. Desejo uma excelente continuação de estudos e até o próximo vídeo. Olá, alunos! Nesse vídeo vamos analisar o que é departamento. Vamos aprender?
O departamento se trata da menor unidade administrativa analisada pela contabilidade de custos. É composto de trabalhadores e máquinas. Há normalmente uma pessoa responsável pela supervisão de cada departamento. Os departamentos podem ser divididos em 2 grandes grupos. O de produção, que está diretamente envolvido com o processo produtivo. Seus custos são alocados diretamente na produção. O outro grupo é o de serviços, que presta serviços ou apoia outros departamentos. Seus custos são transferidos aos departamentos que se beneficiam de seus serviços. A apropriação dos custos aos departamentos deve ser feita em 4 passos. O primeiro passo é a apropriação dos custos que possam ser diretamente atribuídos a cada departamento de forma clara, direta e objetiva. No segundo passo, os custos que não puderem ser associados diretamente devem ser rateados para os departamentos. No terceiro passo, os custos de cada departamento de apoio precisam ser divididos para todos os departamentos que utilizam seus serviços. E, por fim, no quarto passo, os custos de cada departamento de produção devem ser distribuídos para todos os produtos que passarem por eles. Bom, espero que tenha sido proveitoso para vocês e até o próximo vídeo. Olá, alunos! Nesse vídeo eu vou falar da departamentalização. Fique atento! A administração quer calcular o total de custo atribuído a cada departamento de produção para transferir seus custos aos produtos. Para isso, é necessário iniciar o rateio seguindo o critério apresentado e obedecendo a seguinte ordem. Primeiro passo é alocar os custos do departamento de administração para os demais departamentos. Após distribuir os custos do departamento de administração, ficando ele zerado, o segundo passo é distribuir os custos de departamento de manutenção. Por fim, após a distribuição dos custos dos departamentos de administração e de manutenção, deve-se atribuir agora os do departamento de almoxarifado. Bom, espero que eu tenha contribuído para o seu amplo conhecimento e até o próximo vídeo. Olá! Neste vídeo, nós vamos conversar sobre custo padrão, um conceito muito importante na contabilidade de custos. Vamos lá? Bom, quando a gente fala de custo padrão, a gente tem mais 2 outros conceitos que são associados. Então, a gente tem o custo padrão ideal, que vem a ser o quê? Né? É o objetivo da empresa de longo prazo, é o ideal, é onde ela quer chegar. Bom, e a gente tem o custo padrão corrente, né? Que o objetivo é em curto prazo, né? No curto prazo eu ainda não estou no ideal, ainda não estou no longo prazo, vai ser um custo padrão corrente, que a gente chama, que a gente vai utilizar. E por fim a gente tem o custo real, que é o custo efetivamente alcançado pela empresa. Bom, então a empresa ela tem o objetivo de reduzir seus custos. E aí o custo padrão vai refletir, né, o custo padrão ideal, onde ela quer chegar, né, o objetivo de longo prazo dela. E atualmente ela tem um determinado custo padrão, né, que é uma meta de curto prazo que ela quer alcançar. Esse é o custo padrão corrente. Né? E o custo real é o custo que ela efetivamente incorre na sua produção. Bom, vamos continuar aqui e vamos analisar aqui outros conceitos que estão relacionados ao custo padrão e custo real. Então, a gente vê aqui esse gráfico aqui que parece complicado, mas é bem simples, né? Então, para fabricar um determinado produto, eu tenho uma determinada quantidade de matéria-prima que eu vou precisar. E o preço dessa matéria-prima é um determinado preço. Então, essa aqui é a quantidade padrão, que é a minha meta, e esse aqui é o preço padrão, que é a minha meta. Mas, na prática, eu posso incorrer numa quantidade, um consumo maior de matéria-prima para fazer aquela fabricação, e eu posso ter um preço diferente também, maior, né? O exemplo aqui está mostrando maior, mas eles poderiam ser menores também. Ou seja, vão ser diferentes do padrão. Com isso, a gente tem esse retângulo aqui, em que a quantidade padrão é fixa, não se altera, e a variação é só no preço. Esse cara daqui é a variação de preço. Ó, olha a fórmula da variação de preço. É a diferença entre o preço real e o preço padrão, vezes a quantidade padrão. É a área desse retângulo aqui. Mas esse outro retângulo aqui me dá uma outra informação. Nesse retângulo,
a quantidade está variando de QP para QR, mas o preço fica fixo, né? O preço é o preço padrão. Então, esse retângulo aqui está me mostrando a variação de quantidade, quanto uma alteração na quantidade afeta o meu custo. E, por fim, a gente tem esse outro retângulozinho aqui, ó. Esse terceiro retângulo está prevendo uma variação de preço e uma variação de quantidade. A essa variação eu chamo de variação mista, ou seja, é a contribuição de uma alteração tanto na quantidade quanto no preço ao mesmo tempo. E a gente vai ter, então, que a nossa variação total vai ser a soma dessas três parcelas aqui. Né? Então, vai ser variação de quantidade, mais variação de preço, mais variação mista. E, a partir daí, esses conceitos permitem que uma empresa possa, de forma gerencial, identificar a origem das alterações no custo dela. Então, é uma ferramenta, o custo padrão é uma ferramenta gerencial muito importante. Vamos aplicar isso num exemplo, para ficar mais claro. Então, vamos analisar a seguinte situação. Uma empresa produz ligas de aço e só possui como matéria-prima o aço. Ela possui 5 funcionários que trabalham 40 horas por semana, ou seja, são 800 horas trabalhadas por mês. 5 funcionários, 40 horas por semana, 4 semanas no mês. O custo da hora de trabalho é R$18. Agora vamos falar da matéria-prima, né? Cada quilograma de aço custa R$3 em janeiro. E ele vira 1 quilo de aço reforçado, que é o produto da empresa. A empresa produziu em janeiro 2.000 quilos de ligas de aço e planeja produzir 2.300 tanto em fevereiro quanto em março. Ela estima que o preço do aço ficará estável. O que quer dizer com isso? O preço padrão que ela considera é 3, não vai alterar o preço do aço. E a quantidade padrão é o que ela pretende produzir, 2.300. Bom, acontece que em fevereiro o valor do aço caiu, foi para 2,80. E em março aconteceu o contrário, o preço do aço subiu, foi para 3,10. Além disso, em março a empresa contratou mais um funcionário que vai trabalhar 160 horas por mês com o mesmo salário, 18 a hora. E ela produziu 2.300 quilos, tanto em fevereiro quanto em março. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é calcular o custo padrão. Então, a gente tem aqui, o custo padrão em fevereiro era R$3 o aço, lembra? O 3 é o que ele achava que ia custar o aço. A produção dele, 2.300 quilos, ele precisa comprar de matéria-prima 2.300 quilos para fazer 2.300 quilos de liga. Ele tem 800 horas trabalhadas, R$18 a hora. Fazendo a conta, o custo padrão em fevereiro, 21.300. Em março vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque ele também achava que o aço ia custar 13, ele ia ter 2.300, ele precisa de 2.300 quilos de aço para fabricação e ele ainda não tinha contado, ainda não tinha previsto o funcionário adicional. Então, ele continua com 800 horas de trabalho. Então, o custo padrão, tanto para fevereiro quanto março, 21.300. Uma vez que a gente tem um custo padrão, a gente passa a calcular agora o custo real. Qual vai ser o custo real aqui? Em fevereiro, o aço não estava custando 3, estava custando 2,80. E em março, 3,10. Além disso, em março, somam-se 160 horas às 800 horas que ele tinha anteriormente, né? Que é a contribuição do novo funcionário. E aí o custo real em fevereiro foi 20.840 e o custo real em março, 24.410. Ou seja, deram diferentes do custo padrão. O de fevereiro deu menor e o de março deu maior, ou seja, fevereiro foi uma variação favorável e em março foi uma variação desfavorável. Vamos fazer agora uma análise das variações. Então, repetir aqui, o custo real, tanto de fevereiro quanto de março, está aqui, 20.840, 24.410, e o custo padrão, 21.300, tanto para fevereiro quanto para março. E agora a gente vai fazer uma tabelinha para analisar as variações de custo, para a gente identificar de onde estão vindo as variações. Em fevereiro, quando eu olho para a variação na matéria-prima, o que aconteceu? O preço do aço caiu de 3 para 2,8. Então, a alteração foi uma alteração de preço. Caiu 20 centavos. 20 centavos vezes 2.300 vai dar 460, nesse caso, negativo. O preço caiu. Então, teve uma variação negativa de 460. E não se alterou mais nada. Em fevereiro não se alterou a quantidade de mão de obra, não se alterou a quantidade de matéria-prima, nem o preço da mão de obra. Então, a gente vai ter variação de mão de obra, preço zero, é o mesmo preço, quantidade zero, mista zero.
quantidade zero, mista zero. Por que a mista vai ser zero? Porque não há variação de quantidade. A variação de quantidade sendo nula, a mista vai ser zero, né? Eu só tenho variação mista quando eu tenho tanto preço e quantidade sendo alterados. Já em março, o que a gente tem? A gente vai ter que o preço do aço, a matéria-prima, subiu, né? Saiu de 3 para 3,10. 10 centavos cada quilo. Como são 2.300 quilos, houve uma variação desfavorável, positiva, de R$230. A quantidade não se alterou no aço, né? Continuei usando 2.300. O preço da mão de obra também não se alterou, continuou sendo R$18 a hora. Mas a quantidade de horas saiu de 800 para 960. Houve um acréscimo de 160 horas, com cada hora custando R$18. 160 vezes 18 vai dar esses 2.880 que a gente tem na variação da mão de obra. Novamente, a gente não tem mista, porque aqui a quantidade foi zero e aqui a quantidade, o preço foi zero. Com isso, a gente consegue enxergar de onde estão vindo as variações no meu custo. Nesse caso aqui, a gente vê que o principal componente de custo aqui, de variação de custo, foi justamente essa contratação de um funcionário adicional. Bom, pessoal, eu espero que este vídeo tenha ajudado vocês a entender o conteúdo. Desejo uma excelente continuação de estudos e até o próximo vídeo. Olá, alunos! Nesse vídeo eu vou falar do custo padrão. Fique atento. O custo padrão corrente é aquele que a empresa objetiva no longo prazo. Ele considera os melhores fatores de produção, ou seja, aqueles idealizados, mesmo que não constituam a realidade atual da entidade. Já o custo padrão ideal é aquele que a empresa objetiva no curto prazo. Ele considera as ineficiências e os fatores de produção reais que a entidade tem a seu dispor no momento presente. O custo real, por sua vez, é aquele efetivamente alcançado pela empresa em determinado período. Trata-se do custo incorrido. Os conceitos de custo padrão e do real são utilizados para analisar as variações de custo ocorridas. Bom, espero que eu tenha contribuído para o seu amplo conhecimento e até o próximo vídeo. Olá, alunos! Nesse vídeo eu vou falar das variações do custo padrão. Fique atento. A variação de matéria-prima é composta por unidades e preço de compra. Dessa forma, o custo relativo à matéria-prima pode ser variado em função de terem sido consumidas mais unidades e de a empresa ter pagado um preço mais caro que o estimado para sua aquisição. Na variação de mão de obra direta, o custo de mão de obra direta é composto pelo valor de mão de obra direta por unidade de tempo e pela quantidade de horas gastas por esta mão de obra, ou seja, saber quanto tempo demorou a fabricação de cada produto. O custo relativo à matéria-prima pode ser variado em função de o custo de a matéria-prima direta ter sido maior que o estimado ou de ela ter gastado mais ou menos horas que o esperado para fabricar os produtos. Temos também a variação de CIF, os custos indiretos de fabricação. O valor do CIF é composto pelo volume de produção e pelos custos propriamente ditos. Dessa forma, os custos indiretos de fabricação podem ter variado em função da quantidade produzida ou dos custos indiretos incorridos. Bom, espero que eu tenha contribuído para o seu amplo conhecimento e até a próxima!